Uma luta pode mudar tudo para um lutador de MMA. Mas para esses lutadores, uma derrota brutal não seria suficiente para definir seu legado. Sua incrível perseverança os impulsionou a se reerguer, recuperando parte do ímpeto que haviam perdido. Agora, eles estão prontos para escrever um novo capítulo em suas trajetórias, sem mais se deixarem abater. No vídeo de hoje, veremos os 5 lutadores que se recuperaram de derrotas brutais. Número 5. José Aldo. Muitas pessoas achavam que a carreira de José Aldo estava próxima do fim, depois de quase uma década de domínio chegar ao fim de uma maneira brutal. Embora sua idade ainda não fosse tão alta, ele já tinha uma quilometragem alta no MMA e isso poderia indicar um declínio iminente. No entanto, ele conseguiu se recuperar. Ele venceu o Frankie Edgar no UFC 200. No entanto, o que foi ainda mais impressionante foi que ele conseguiu se recuperar mais uma vez após as derrotas para Max Holloway. Vencendo o Renato Moicano e Jeremy Stephens, José Aldo mostrou sua resiliência e determinação. Em seguida, ele embarcou em um novo capítulo em sua carreira, desta vez no peso galo, após uma derrota contra o futuro campeão dos penas, Alexander Volkanovski. Sem dúvidas, José Aldo foi um dos campeões mais dominantes da história do MMA em seu auge. Número 4. Robert Whittaker. Algo estava claramente errado durante sua primeira luta contra Israel Adesanya. Uma longa pausa e uma doença que ameaçava sua carreira. Naquela noite no UFC 243, Israel Adesanya dominou Robert Whittaker, aproveitando sua clara superioridade na trocação para derrotar o campeão e conquistar o cinturão. Embora muitos estivessem duvidando dele, o ex-campeão ressurgiu, acumulando uma sequência de vitórias impressionante contra Darren Till, Kevin Gastelum e Jared Cannonier, reafirmando sua posição na divisão, como o principal desafiante ao título. Ele perdeu a revanche para Adesanya. No entanto, é importante ressaltar que a luta foi muito mais equilibrada do que a primeira. Na verdade, ele demonstrou um espírito de luta inabalável. Número 3. Charles Oliveira. Poderíamos facilmente ter escolhido vários momentos da carreira de Charles Oliveira para esta lista, mas foi sua derrota no peso leve contra Paul Felder que realmente se destaca. Felder venceu Charles via nocaute técnico. Depois dessa derrota, várias pessoas perderam a fé nele e acharam que ele nunca poderia chegar a ser um dos grandes lutadores da divisão. Mas Charles conseguiu dar a volta por cima. Depois da derrota para Felder, Charles teve 11 vitórias consecutivas e se tornou campeão do peso leve no ano de 2021, nocauteando Michael Chandler na disputa pelo título. Número 2. Daniel Cormier passou por momentos difíceis após sua derrota para seu rival no UFC 214. Perder para qualquer oponente já é difícil, mas quando esse oponente é Jon Jones e ele o acerta com um chute brutal na cabeça e depois vence a luta, Cormier definitivamente se encontrou em uma situação muito complicada. No entanto, as coisas mudaram quando ele soube que Jones havia testado positivo para uma substância proibida. Cormier recuperou o cinturão. Então, o que ele fez? Bem, ele se recuperou com uma vitória sobre Volkan Oezdemir e decidiu deixar Jon Jones no passado, optando por subir para os pesos pesados. Na divisão dos pesos pesados, Cormier surpreendeu ao nocautear o campeão dos pesos pesados, Stipe Miocic, no primeiro round no UFC 226. Com essa vitória impressionante, ele se tornou duplo campeão no UFC. Número 1. Georges St-Pierre. Quando se discute sobre os maiores lutadores de todos os tempos, é comum ver Georges St-Pierre ocupando o primeiro ou segundo lugar nessa lista. No entanto, mesmo alguém tão grandioso como St-Pierre não era invencível. Na verdade, ele sofreu uma derrota brutal no início de sua carreira, quando enfrentou Matt Serra. Nesse confronto, Serra conseguiu uma das maiores surpresas da história do MMA ao nocautear St-Pierre logo no início da luta. Aquela seria a última derrota na sua carreira, derrota pelo qual ele estava ansioso para se vingar, após conquistar 2 vitórias consecutivas sobre Josh Koscheck e Matt Hughes. GSP teve a oportunidade de uma revanche contra Matt Serra no UFC 83. Dessa vez, diante de sua torcida no Canadá, ele dominou Matt Serra, levando-o ao chão e finalizando a luta com várias joelhadas no corpo.
Essa vitória também marcou o início de uma sequência histórica de vitórias, levando-o a se tornar o campeão do peso meio-médio mais dominante da história do UFC. Ele subiu de categoria e se tornou campeão do peso médio, entrando para a lista de duplos campeões do UFC. Bem como sempre, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like e se inscreve no canal. Além disso, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.